Gravação iniciada, presidente. Perfeito. Então, bom dia a todos. Estamos no dia 30 de março de 2021. Nós aqui, eu na qualidade de presidente, Ailton Neves da Silva, né, representante da Fazenda. O doutor Marcelo Macedo, representante dos contribuintes. E o doutor Rafael Zedral, representante da Fazenda também. Eu registro por oportuno que o conselheiro Tiago Dayan não irá participar porque ele deixou essa turma em meados de março. Inclusive, os processos dele foram retirados de pauta. Feitas essas considerações iniciais, estamos aqui com a pauta de julgamento. Nós temos aqui julgamento com vídeo e acompanhamento e julgamento somente com videoconferência. Eu queria só confirmar, Isaías, porque aqui na planilha, principalmente do item 1 da pauta, eu vou até ler aqui o item 1 da pauta, seria o processo da Induspol, processo número 10.865, 901, 814, 2008, 11, da Induspol, sob a relatoria do conselheiro Dr. Rafael Zedral. E segundo essa planilha, seria vídeo e acompanhamento, mas não tem nenhum vídeo aqui, não tem nenhum link sobre o vídeo, né? Então, Isaías, eu pergunto, o patrono do contribuinte está na sala para fazer o acompanhamento? Não, presidente. A doutora Joyce Setting Partes não se encontra na sala. Tá. Então, eu vou considerar como não fornecido, não apresentado nem o vídeo, e a gente prossegue normalmente. Eu vou por uma questão de prioridade aqui, também perguntar para vocês, Isaías, se a da Ecovap, que na modalidade vídeo e acompanhamento, se o patrono do contribuinte está presente também ou não. Está sim, presidente. Tá, então a gente vai iniciar por esse processo em que o patrono está presente, tá? Então seria o item 18 e 19 da pauta. Posso convocá-lo, presidente? Então deixa eu só anunciar o processo aqui. Então nós estamos aqui antecipando a pauta em função da presença do patrono e dos demais julgamentos serem apenas por videoconferência, é isso? Espera aí. É isso mesmo. Então vamos lá. O processo é da Ecovap Engenharia e Construções, é o número 19 da pauta, processo número 13, 884, 904, 149, 2012 e 55. Isaías, pode pedir para o patrono ingressar na sala, por gentileza? Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 18 e 19 da pauta. Doutor Guilherme, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 18 e 19 da pauta. Doutor Guilherme, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok. Então eu passo a palavra. O patrono está me ouvindo? Não adentrou ainda porque não está filmado. Não entrou não, né?
Bom dia, doutor Guilherme, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E vocês? Tudo em paz. Bom, o senhor só vai fazer o acompanhamento, correto? Correto, correto. Então, de imediato, eu passo a palavra para o doutor Rafael Zedral para proceder à leitura do relatório. Já está disponibilizado o voto, doutor Rafael? Sim, já está na minha pasta. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só localizar aqui. São idênticos, Rafael, os processos? São períodos no calendário sequência, né? Ah, tá. É o item 18, né? Então, vamos lá. Quando quiser, doutor Rafael. No caso aqui, simplesmente eu vou resumir a questão. Perder de saldo negativo, emitido em 27 de julho de 2010. No qual ele pretendeu também compensar tributo administrado pela Receita Federal e RPJ também. O despacho decisório eletrônico homologou em parte em função de só um minuto, desculpa. Não, desculpa. Pagamento indevido. Pagamento indevido. Eu vou ler aqui, porque eu confundi, desculpa. Trata-se de manifestação de conformidade interposta em face do despacho decisório, por intermédio do qual o contribuinte pretende compensar débitos, sua responsabilidade, com crédito pagamento indevido ao maior de RPJ. O pagamento em 30/6/2008. O despacho decisório homologou apenas em parte a compensação declarada, pois foram localizados mais pagamentos, mas parcialmente utilizada para a quitação de débito do contribuinte, estando o saldo disponível inferior ao crédito pretendido, o suficiente para a compensação dos. Cientificado impugnante apresentou manifestação de inconformidade, alegando que, mediante a apresentação da DSTF do segundo semestre do ano 2007, o contribuinte declarou o valor devido de RPJ 24 trimestre de 2007, informando como forma de quitação do seu débito os DARF de pagamento. Anexa. O despacho decisório define parcialmente o valor utilizado pelo contribuinte no PRDCOMP 4236. Por entender que parte desse crédito deve suprir o não pagamento de multa do imposto pago em atraso. Entretanto, o contribuinte agiu em tempo de boa-fé, declarando seu débito em DCTF antes da ação do erário, quitou espontaneamente a sua obrigação, suprindo qualquer ônus porventura a ser alegado. Cita o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que fala da denúncia espontânea. Dessa forma, o contribuinte entende que o pagamento espontâneo inibe a ação fiscal de cobrança, pois afasta deste a obrigação das multas moratórias. A manifestação foi julgada improcedente, porque, com base no texto da manifestação de conformidade, o relator do acórdão recorrido entendeu que não só o tributo apurado, mas todo o tributo apurado foi pago, né? Inclusive o acréscimo calculado posteriormente foi pago, recolhido antes da retificação da DCTF, da transmissão da DCTF. Inclusive essa questão eu colocaria no voto, sobre a diferença, né, entre a manifestação de conformidade e recurso voluntário.
E resignado, apresenta recurso voluntário. Repisa os argumentos da manifestação comunidade, ou seja, transmitiu o DECOMP, utilizando com crédito 140.67705, decorrente de pagamento a maior de RPJ. Afirma que houve declaração do débito, inicialmente, de 1.292.495, conforme o DCTF original, antes, portanto, do recolhimento aqui analisado. Posteriormente, em 30/6/2008, verificou que o valor devido seria 1.515.000, efetuando o recolhimento no valor de 373.000. E fala aqui, transcrivo. Ocorre que, posteriormente à transmissão da DCTF, a recorrente percebeu que, por um lapso, apurou e declarou DCTF o débito menor do que efetivamente devido. Por essa razão, em 30/6/2008, a recorrente promoveu o recálculo dos valores devidos, apurando a diferença do crédito computado devidamente os juros com base na Selic. Chegou ao montante devido de 1.515.000, gerando uma diferença de 223.000, devidamente recolhido aos 4 pontos. Afirma que retificou a DCTF apenas em 2010, o que implicaria a fruição do benefício da denúncia espontânea, prevista no artigo 138. Apresenta a cópia da DCTF original, DCTF retificadora e cópia dos dados recolhidos. Ao final, requer o provimento do recurso voluntário, consequente homologação da compensação. E pedido alternativo, pede o retorno dos autos à unidade de origem para a realização de diligência, apresentando, inclusive, quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal. O senhor advogado vai fazer a sustentação? Não, só acompanhamento. Conheço do recurso. E aqui, do mérito. Inicialmente... Presidente, só um minuto, perdão, desculpa atrapalhar. Foi enviado um link da sustentação oral, tá? Não tem esse link aqui. Peraí. Ah, tem sim, é verdade, me desculpe. Me desculpe. Isso, Eu vou colocar o link aqui. Peraí. Como esse processo já tinha sido pautado, acho que no final do ano passado, né, já tinha sido enviado o vídeo na oportunidade. Perfeito. É o único que tem link aqui, porque isso que eu passei batido. Vamos lá, compartilhar um vídeo. Bom, então vamos agora ouvir a sustentação oral do patrono do contribuinte, tá? Eu vou colocar o link aqui. Compartilhar. Prezado senhor relator, senhor presidente, demais conselheiros da segunda turma extraordinária da primeira sessão do CARF. Inicialmente eu informo que eu vou realizar a sustentação oral de 2 itens. Estou conseguindo ver o vídeo? O item 18 e 19 da pauta, que são casos da mesma recorrente, são casos de históricos idênticos, e a única diferença é que um trata de RPJ e o outro trata de CSLL, tudo bem? Então, em 7 de abril de 2008, a recorrente transmitiu a sua DCTF original, indicando o saldo a pagar de débito. Prezado senhor relator, senhor presidente, demais conselheiros da segunda turma extraordinária da primeira sessão do CARF, inicialmente eu informo que eu vou realizar a sustentação oral de 2 itens, tá? O item 18 e 19 da pauta, que são casos da mesma recorrente, são casos de históricos idênticos, e a única diferença é que um trata de RPJ e o outro trata de CSLL, tudo bem? Então, em 7 de abril de 2008, a recorrente transmitiu a sua DCTF original, indicando o saldo a pagar de débitos de RPJ e CSLL. Posteriormente à transmissão dessa DCTF, a recorrente percebeu que, por um lapso, apurou e declarou na sua DCTF original o débito tanto de RPJ, né, que é do item 18, e de CSL, que é do item 19, a menor que o efetivamente devido. Por essa razão, a recorrente promoveu os recálculos dos valores devidos, apurando a diferença do crédito tributário, computando devidamente os juros com base na taxa Selic, recolhendo as quantias devidas via DARF aos cofres públicos. Então, posteriormente a esse recolhimento dessa quantia, dessa diferença,
e assim, né, com a sua extinção via pagamento, a recorrente ela procedeu à devida retificação de sua DCTF, regularizando assim também, né, o seu dever instrumental relativamente à apuração de créditos tributários e de sua respectiva forma de extinção, né, conforme se observa da DCTF retificadora juntada no anexo 6, né, dos dois recursos voluntários. Então, nesse cenário, a recorrente ela procedeu à regularização de seus deveres, quer material relativo à apuração dos créditos tributários, quer formal relativamente à entrega de sua DCTF, anteriormente a qualquer procedimento fiscal tendente à constituição das referidas obrigações. Assim, assistiu ao direito, né, do afastamento da multa respectiva, aplicando assim o teor do Instituto da Denúncia Espontânea, nos termos em que lhe é assegurada pela norma prescrita no artigo 138 do CTN, que é de conhecimento de todos nós. Desta forma, feitas essas considerações, posteriormente, em julho de 2010, a recorrente transmitiu 2 PDCOMPs, né, um relativo ao item 18 e outro relativo ao item 19 da pauta, para compensação de débitos de RPJ. Para fim de compensação, a recorrente utilizou-se de crédito originário do pagamento indevido a maior, tanto de RPJ quanto de CSLL, recolhidos por meio de DARF. Assim, na análise dessas compensações, a Receita Federal do Brasil reconheceu parcialmente o direito creditório e, por esse motivo, homologou parcialmente a compensação, sob o entendimento de que o crédito utilizado sob o entendimento, né, de que o crédito utilizado foi parcialmente, né, utilizado também para a quitação de outro débito da recorrente. Então a Receita Federal entendeu que o débito utilizado na compensação, na verdade, ele já tinha sido utilizado para compensar outro débito da recorrente, né? Isso porque, não obstante o integral reconhecimento do direito creditório, então, compensado, a Receita Federal entendeu pela ausência do pagamento relativo à multa moratória, né? Aquela multa que não era devida lá em cima, fazendo a indevida imputação do crédito para sua quitação, resultando na homologação parcial das compensações e ignorando o Instituto da Denúncia Espontânea, que afastaria a incidência desta multa. Assim, senhor relator e demais conselheiros, o caso é de aplicação do artigo 138 do CTN, onde o sujeito passivo, né, a empresa recorrente, espontaneamente retificou sua declaração de dívida ao fisco e, concomitantemente, promoveu a quitação do tributo respectivo, sem qualquer providência administrativa ou fiscalizatória anterior, né? Então, assim, no caso dos autos, antes de qualquer providência fiscalizatória da Receita Federal, a recorrente promoveu a extinção do débito, né, de RPJ e CSLL, computando os juros devidos, formalizando corretamente a compensação na forma que é prevista pela Lei 9.430, com as disposições da então IN 900, né, de 2008, que era vigente na época dos fatos, realizando somente posteriormente a confissão da dívida mediante a entrega de sua DCTF retificadora, acrescendo aos valores anteriormente declarados em DCTF original o montante efetivamente devido. Dessa forma, senhor relator e demais conselheiros, a contribuinte requer ao caso a aplicação, né, do já decidido em sede de recurso repetitivo do STJ perante o recurso especial 1.149.022 e, com fundamento no artigo 62 do Regimento Interno dessa Corte, requer o provimento integral do presente recurso voluntário. Agradeço a atenção de todos e um ótimo dia. Bom, obrigado aí pela sustentação oral do patrono. Vamos, então, dar início aos debates, esclarecimentos. Bom, então vamos agora ao voto, né? Voto. É o voto. Prossiga, doutor Rafael. Inicialmente, é equivocada a afirmação da recorrente, de folha 68, que, abre aspas, parte do crédito integralmente reconhecido em favor da recorrente no montante de 54 mil para abater o saldo residual não recolhido. Não houve reconhecimento integral do crédito informado no PERDECOMP 42.3.6, 140 mil, mas apenas 96 mil. E tal ocorreu porque o DARF de 373
foi alocado a um débito que, somados principal, multa e juros, soma 277 mil. E esta alocação do DARF ao débito ocorreu nos procedimentos de validação da DCTF, que apropriou as modalidades de quitação do débito declarado. Os sistemas Perdecon, que apenas extraíram uma informação já constante nos bancos da DRFB, de que o DARF referido já havia sido utilizado para amortizar os débitos. Ademais, a recorrente não está reivindicando a totalidade do DARF de 373731, porque sabe que parte dele deve, pelo menos, ser utilizado para amortizar débitos de principal e juros. A recorrente questiona apenas a amortização de multa de mora. Assim, o DARF de 373731 deveria obrigatoriamente ter sido, abre aspas, parcialmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte. Fecha aspas. A não ser que, é claro, que a recorrente esteja inovando processualmente, afirmando que o seu débito agora é de 373, o que não nos parece ser o caso. O Perdecomp 4236 foi transmitido declarando como crédito o pagamento a maior de 140 mil, dia 77, originado do recolhimento no valor de 373.731. Como se pode verificar da leitura do despacho de folhas 9, não consta no texto do despacho histórico combatido qualquer referência à incidência de multa de mora como fundamento para o reconhecimento parcial do crédito. O acordo da DRJ afirma que a recorrente declarou seu débito em DCTF antes da ação do erário, mas após o vencimento é que quitou sua obrigação. Assim, pela aplicação direta da soma, a transcrita não faz jus ao benefício da denúncia espontânea. Na manifestação de conformidade, a recorrente faz qualquer referência ao fato de que o DARF recolhido foi anterior ou posterior à transmissão da DCTF, que informa no valor do débito, em 1915, mas apenas que declarou o valor devido de RPJ ao trimestre, quarto trimestre, informando conforme a quitação de seu débito, os DARFs de pagamento, conforme a relação anexa. Os julgadores da DRJ entenderam que a recorrente confessou o débito, inclusive o valor do acréscimo, 223.9, no valor de 1.500.000, em data anterior ao recolhimento, o que impediria o usufruto do benefício da denúncia espontânea. Aí abro aspas. No caso em apreço, diante dos elementos trazidos aos autos pelo impugnante, e segundo consta de forma expressa de manifestação de conformidade, o contribuinte declarou seu débito no DCTF, e antes da soma erária, mas após o vencimento, é que quitou sua obrigação, assim, pela aplicação direta da súmula, não faz uso do benefício. Em sede de recurso voluntário, a recorrente agora alega que havia apurado o débito pelo valor de 1.292, mas posteriormente identificou após o vencimento que o montante devido seria 1.515. A diferença de 223.89 foi recolhida em 30 de junho de 2008, com o DARF que declara o valor de principal de 357 mil, somado juros, que resulta em 373. No seu recurso voluntário, a recorrente contraponte ao acordo recorrido afirma que retificou somente em 2010, julho de 2010, portanto, após o recolhimento efetuado. Aí transcrevo, inclusive, que o seu advogado já se manifestou. Aí concluo. Ocorre que pelos documentos juntados pela recorrente em sede de recurso voluntário, não consta demonstrado o desacerto do acordo da DRJ. Vejamos. A DCTF original juntada às folhas 129 foi transmitida em 7 de abril de 2008. O recibo de sua transmissão recebeu o número 132103576163. Copio a parte da DCTF que mostra o recibo. A DCTF retificadora juntada às folhas 136 e 140 foi transmitida em 2010, com o objetivo de retificar uma outra declaração, não referenciada pela recorrente e não juntada nos autos. O campo número de recibo de entrega da DCTF certificada consta recibo de outra DCTF, 24, 92, 18, 90 e 38, que é diferente da DCTF original, 1321, 035761. Portanto, a recorrente não desempenhou o dever de provar a injustiça da decisão da DRJ, não demonstrando que houve recolhimento do DARF em data anterior à condição débito em DCTF indicadora. Como ficou constatado acima, não houve a transmissão de apenas 2 DCTF, mas pelo menos 3,
a original, a retificadora de 2010 e uma outra também retificadora de recibo, número 24.98. Sobre pedido de diligência, rejeito o pedido de diligência, porque afirmo que o julgador deve formar livremente sua convicção, poder determinar as diligências que entender necessárias, definindo o que considera imprescindíveis, porém, é defesa utilizar o mencionado instrumento para produzir provas para qualquer das partes. Cabe às partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo o ônus exclusivo da recorrente a produção da prova a respeito do direito território que alega possuir. Rejeitando o pedido de diligência, voto no mérito para negar provimento. Eu como voto, senhor presidente. Ok, doutor Rafael, muito obrigado. E o item 18 e 19 é no mesmo sentido. O senhor advogado falou, é exatamente a mesma circunstância, altera-se pelos CSLL ou IPJ. Ok, então podemos julgar os dois de forma conjunta, né? Sim. Bom, obrigado, doutor Rafael. Doutor Marcelo, algum debate, algum esclarecimento? Rafael, só uma questão. Pelo acórdão da DRJ, e aí o que eu acho que vai importar para mim aqui para o juiz desse caso, só essa questão dessas DCTFs mencionadas por você. Estou tentando, inclusive, identificar aqui nos autos essa questão e não estou conseguindo meio que enxergar o que você viu. Porque, assim, o que a DRJ falou, basicamente, é o seguinte, que, ou se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o qual já havia sido declarado, né, vamos dizer assim, que, de fato, foi transmitido na DCTF original, como mencionado, não caberia a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Ocorre que esse entendimento inclusive, objeto de súmula, salvo engano, pelo STJ, é no sentido de que não cabe o Instituto da Denúncia Espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando declarados e não pagos. O caso aqui tem guarda um detalhe que há de ser observado para fins de aplicação dessa súmula, porque, veja bem, nós tivemos uma DCTF original, declarando um valor X e um pagamento referente a essa DCTF pagando esse valor X. Depois, essa DCTF foi retificada para declarar, por exemplo, o valor Y e foi pago o valor Y. Nós sabemos que a legislação dispõe que a DCTF retificadora, quando transmitida seguindo as diretrizes legais, quer dizer, quando feita em observância ao que determina a legislação, ela possui natureza de declaração original. Então, se o contribuinte transmite uma DCTF original com um dado débito tributário e quita esse débito tributário, nós estamos falando de um pagamento declarado e pago. Então, de fato, não há de se falar em denúncia espontânea, porque foi pago, foi declarado e foi pago. Quando ele transmite a DCTF retificadora com um novo valor e ele paga, eu entendo que também há de se falar em um tributo constituído, um débito constituído e pago. De modo que, se eventualmente a Receita Federal identifica que é de fato, aquele tributo declarado em DCTF retificadora era de fato devido e não aquele declarado em DCTF original, o que vai ser levado em consideração é o valor declarado e pago na retificadora. O que é que eu estou tentando, está um pouco confuso, mas o que é que eu quero deixar claro aqui é que eu acho que o caso da súmula do STJ, ou o entendimento do STJ de que não se aplica, e aqui foi o fundamento único e exclusivo, a meu ver, do acórdão da DRJ para negar o reconhecimento do crédito tributário, não se aplica ao presente caso. Porque, assim, a gente não está falando aqui de tributo declarado e não pago, que é o objeto da súmula, é o objeto do entendimento. O fundamento do STJ é justamente nesse sentido. Aqui a gente está falando de tributo declarado e pago antes de qualquer, do início de qualquer procedimento da fiscalização. Então, a questão é, ora, o crédito, ora, pretendido nos presentes autos, não foi reconhecido por qual razão? Porque, ao que parece, quando o contribuinte declarou esse crédito, a unidade de origem identificou que parte do que se pretende deveria ter sido alocado a um débito que não foi pago com multa.
mas não foi pago com multa, porque esse débito não tinha sido anteriormente declarado, nem tampouco pago, porque não tinha sido declarado, por óbvio. Uma vez que ele foi declarado, ele foi pago. Então, haveria de se incidir multa? Não, não haveria. Então, a questão é, se de fato houve essa alocação na multa, ela foi de forma equivocada. E aí, a DRJ, quando foi discorrer sobre isso, ela disse, ora, eu não posso reformar, porque se existe de fato essa multa, e se de fato esse crédito foi alocado essa multa, ela é devida. E por quê? Porque não é caso de aplicação de denúncia espontânea. Por quê? Porque não se aplica denúncia espontânea a tributo sujeito à homologação. Pelo menos é o que consta aqui do acórdão. E aí é onde eu entro com essa questão. Ora, não me parece ser o caso de aplicação desse entendimento. O entendimento, de fato, eu também, inclusive, concordo que não cabe denúncia espontânea quando a gente está tratando de tributo declarado pelo próprio contribuinte, quer dizer, sujeito a lançamento por homologação, quando ele é declarado e não pago. Aqui a gente não está falando de tributo declarado e não pago. O tributo declarado e aí não pago, se a gente pudesse falar, no caso que seria o da DCTF original, a DCTF original não teria declarado aquele valor excedente e posteriormente identificado. Quando o contribuinte identificou esse valor, ele logo, de pronto, pagou, antes, inclusive, de retificar a DCTF. Nesses casos, o que eu tomo é olhar, se o contribuinte retifica a DCTF e depois recolhe o DARF, aí a gente tem um problema. Porque retira, de fato, a espontaneidade. Por mais que eu não concorde com esse argumento, porque aí a gente teria um caso só de análise de data. Mas aí, de fato, a gente tem um problema, retira a espontaneidade. Aqui não foi o caso. Aqui, inclusive, ele pagou antes e só retificou a DCTF depois, inclusive, só transmitiu a DECOMP depois de retificar a DCTF, depois de que o tributo já tinha sido, inclusive, pago. Então, assim, eu acho, e aí é onde entra a minha questão, que eu confesso que eu não entendi, porque, assim, como se essa DCTF retificada não seria referente à DCTF original, porque, assim, analisando dos autos, a DCTF do último trimestre do ano, de 2007. Do último trimestre, não, né? Do último semestre. Quer dizer, do último trimestre, qual é a dezembro. você tá? Estou na página, ela começa na 136, tá? Ela vai dar 136 e vai até tá aqui, ó, quarto trimestre. E, de fato, a data de processamento 22/7. A gente sabe que vai que... dar 129, a gente tem a original. Sim. E é isso a gente Mas a gente vai. sabe que todos os valores que não são retificados, eles se repetem nas DCTF retificadoras, né? Sim. Então, quando você apresentar a última DCTF em que está um valor, não significa que aquele valor está declarado pela primeira vez ali. Então, mas a gente tem a original aqui, ó. Sim, e tem uma outra, não referenciada. Tem uma outra não referenciada. E o desfate acessório, como eu falei no voto, ele buscou essas informações de alocação no sistema DCTF, de conta corrente. Não tem no desfate decisório qualquer questão de apropriação. Sim. Mas eu acho... reconhecia o crédito, está escrito lá, reconhecemos 140 mil reais, mas alocamos a multa. Essa questão de multa é uma alegação da recorrente. Tudo bem, de fato deveria ter aqui, para descobrir isso, só um trabalho da própria unidade. A questão é, analisando e olhando, ou voltando os olhos apenas para o acórdão, né, que é o que a gente está julgando aqui, o acórdão para mim tem um erro, e um erro de fundamento. O acórdão diz que não é caso de aplicação da denúncia espontânea, quando na verdade para mim o é, tá? Então, assim, de fato, se o crédito não reconhecido, de fato, está alocado na multa ou em qualquer outro débito, sei lá o quê, aí, de fato, só a unidade de origem pode identificar. Ou a própria DRJ, caso houvesse superado esse fundamento da inaplicabilidade
do Instituto da Denúncia Espontânea. Mas, olhando para o acórdão, que ela fala que não se aplica ao caso benefício da denúncia espontânea, isso para mim está equivocado, de modo que eu teria que anular esse acórdão para aí sim entrar no mérito e saber, ora, mas esse crédito, de fato, ele encontra-se disponível? Aí, de fato, aí eu não sei. No texto aqui, página 55, depois, quando ele transcreve a súmula, ele fala, no caso em apreço, diante dos elementos trazidos aos autos pela impugnante, e aí tem que constar que a manifestação de conformidade não fala de datas, né? Falando, declarei e paguei. E por isso a denúncia espontânea. No caso em apreço, e segundo consta de forma expressa na manifestação de conformidade, o contribuinte declarou seu débito nesse TF, e antes do horário, mas após o vencimento, é que quitou a sua obrigação. Eu entendi, salvo, né, que o relator entendeu que ele declarou o débito e pagou. E aí onde está o erro para mim, tá? Exatamente nesse parágrafo, porque de fato aconteceu isso, mas o que aconteceu? Ele declarou e pagou o débito constante da DCTF naquele momento. E aí o que aconteceu? Ele declarou o débito em DCTF e pagou. Aí o que a DRJ vem e diz? Você declarou seu débito e pagou. Não é para aplicar denúncia espontânea aqui, não. O débito está declarado e pago. Se depois você vier e realizar um novo pagamento, aquele débito já se encontrava declarado. Ou seja, pagamento realizado após a declaração do débito é caso de não aplicação da denúncia espontânea. Tudo bem, concordo. De fato, o entendimento é esse. Agora, e aí é onde entra a ressalva que eu falei. O detalhe desse caso, o contribuinte depois transmitiu uma outra DCTF declarando um novo débito. Então, não é caso de fazer um pagamento com base naquela DCTF anterior, que de fato retiraria a espontaneidade. Ele está fazendo um pagamento com base em uma nova DCTF. E como a DCTF é retificadora, mas ela é transmitida antes de qualquer ação do fisco, ela deve ser, ela possui natureza de declaração original. Então, para mim, é sim caso de denúncia espontânea, entendeu? O erro, para mim, do acordo é justamente aqui. É como se a DRJ dissesse, você declarou o seu débito, e você fez um pagamento, depois que você já teria declarado esse débito. Tudo bem, de fato. Mas aí você está esquecendo que tem uma DCTF retificadora. E o pagamento foi feito antes da transmissão dessa DCTF retificadora. E por isso, haveria de ser considerada denúncia espontânea. O que eu entendo. Eu fiquei, assim, um pouco com a impressão do Marcelo, porque o fundamento desse acordo recorrido é a súmula. Ok. Ele declara, retifica e paga depois do vencimento. Mas me parece aqui que ele retificou a maior e fez o pagamento concomitantemente a essa retificação, é isso? Sim, o argumento... Sim, na retificadora. Na retificadora. Então, ele aumentou o valor... E pagou até antes, né? Pagou antes. Então, me parece que o fundamento aqui do acórdão, ele não se aplica nessa situação descrita nos autos. E se a gente for buscar, assim, as alocações, todo o que figura na periferia desse fundamento aqui, me parece que não é objeto dos autos. O fundamento do acórdão é a súmula. É só isso que ele apresentou. Qualquer outra coisa que a gente discutir, eu acho que é um pouco extra autos, né? O tributo vencido em abril, né? Ele pagou em junho. Sim. A questão ele pagou depois, de fato, isso aí não se discute. A questão quando você considera o tributo constituído, ou quando existente, para fins de, vamos dizer, o marco temporal da denúncia espontânea. Agora, para aplicar a denúncia espontânea, né, você tem que pagar aquilo que você deve antes de o fisco descobrir. Vamos falar em termos bem leigos e de maneira informal. Antes do fisco descobrir que você deve dizer que deve, e antes disso você deve ter pago. Quer dizer, você tem que pagar antes do fisco saber que você está devendo. O tributo era devido em abril, de fato. Ele foi lá e aqui eu não sei as datas exatas da original, nem valores, mas vamos dizer, era um tributo, sei lá, de abril. E aí, em abril, ou sei lá, em maio, quando ele tinha que pagar, não sei o que é o tributo aqui, quando é o prazo para pagamento, apuração, mas em maio ele vai lá, declara e paga esse tributo de abril. Beleza.
tributo declarado e pago corretinho. Ou então, ele vai lá, em maio, ele declara o tributo de abril, mas não paga. Ele só constitui e não paga. Beleza. Não tem denúncia espontânea porque você declarou. Tudo bem. Aí a gente vai para o nosso caso. Tributo de abril, em maio, ele declara e paga. Se falar em denúncia espontânea, porque o tributo está pago. Em dezembro, ele descobre que o que ele declarou e pagou estava errado. Em dezembro, ele declara de novo um tributo de abril e paga. Aplica a denúncia espontânea? A meu ver, aplica. A meu ver, aplica. Não se aplicaria se ele retificasse aquela declaração que ele entregou lá em maio, dizendo que devia 10 e pagou 10. Se ele fizesse, na verdade eu devo 15, eu só paguei 10. Aí, no processo aqui, a gente vem e descobre que, por exemplo, semana passada ele pagou, sendo que ele retificou em dezembro o tributo de abril, que ele declarou em maio, dizendo que ele devia 15 e pagou 10. Agora, ele pode pedir o benefício da denúncia espontânea? A meu ver, não. Mas, ora, se ele vem aqui e diz que em dezembro ele retificou, e antes de fazer essa retificação ele pagou, para mim se aplica. E o que me parece aqui que é o caso. Me parece que é o caso. Uhum. Entendi. Independente da minha opinião sobre a denúncia espontânea, mas isso já foi consolidado, né, inclusive no CARF, eu tive essa questão temporal, porque me pareceu que foi essa questão que estava colocada. E aí foi o que me deixou em dúvida, de fato, essa questão temporal. E aí eu entendi que não permaneceu provado. Mas também é uma questão também que colocam, é que os sistemas da Receita Federal não estão programados para reconhecer isso, né? Então, mas é normal. Sempre vai se recorrer a contencioso, né? Que seja a Receita Federal ela exige, avalie sistema. Sim. E de fato isso é um problema. Né? Porque já há um entendimento CARF em relação a isso. Sim, mas eles a questão também que estão falando de uma situação passada, que temos agora o SPED digital, né, a situação contábil e a ligação entre declaração de débitos e contabilização já está muito mais moderna, né? Mas, falando dessa situação, eu não vi a prova concreta de que o tributo foi recolhido antes da declaração, porque há uma DCTF não citada, não apresentada. E é por isso que eu concluo pelo deferimento. Eu não entendi. Nesse exemplo, só para me situar aqui, esse exemplo que você deu, Marcelo, então ele retificou em dezembro, aumentou o valor que estava do débito em abril, então ele quer a denúncia espontânea só sobre essa diferença que não estava declarada e que ele aumentou. Porque foi calculada multa sobre essa diferença. Perfeito. Qual é exatamente o problema que você está dizendo, Rafael, que ele é da retificadora? Essa última retificadora não consta, não está no sistema? Ela não foi aceita? Não foi. Só foi apresentada a última. Mas essa última é a que vale? Não, a questão não é a última. Mas esse valor acrescido não está comprovado que esse valor, esse acréscimo, ele foi declarado pela primeira vez. Nessa última. Ah, tá. Eu falei, há pelo menos três DCTFs. A original, a última e uma outra em que o recibo de entrega é lá 98 e tal. Tá, agora ficou claro. E não está claro isso. Não ficou provado em que momento esse tributo um impedimento. Mas assim, eu acho que se fosse o caso, eu acho que o mais justo, vamos dizer assim, no caso, era a gente dizer, apresente todas as DCTFs, unidade de origem, anexe aqui, porque isso poderia ter sido feito desde o início, inclusive, é uma coisa muito fácil. Anexe aos autos todas as DCTFs, aí a gente pega DCTF 1, deve 10, vamos lá, quanto foi pago? 10. Aí tem a DCTF 2, que é aqui que o Rafael está falando, que a gente não sabe,
deve quanto? Se ele aumentou na DCTF 2 para só pagar no momento posterior e depois ele apresentou a DCTF 3 também com o mesmo valor da 2, para meio que justificar a espontaneidade, de fato é um problema. Mas, se essa DCTF 2 não tem nada a ver com o caso, que me parece que não tem, é porque não foi mencionado aqui por ninguém, para mim não tem problema. Mas se for o caso, a gente pede todas as DCTFs para confirmar isso. Seria um pouco mais razoável, né? Se a gente tivesse acesso ao sistema, né? Se usaria agora, né? Bom, eu acho que a questão está suficientemente esclarecida. Rafael, você mantém teu voto? Porque Sim, eu tenho. Tá. Com a palavra, então, doutor Marcelo? Tá, presidente, nesses termos eu proponho uma diligência de início para a gente pedir que a unidade de origem anexe aos autos essas DCTFs para a gente esclarecer. E caso incida na proposta de diligência, eu encaminho meu voto para dar provimento, tá? Abrindo a divergência com o voto do Rafael. Tá, eu vou com a divergência para diligência. Ok? Então, vou só fazer a anotação aqui. Agora, me rememorem aí, quem vai fazer a diligência é o Rafael, né? Não, eu posso fazer. Eu acho que o Rafael não entende que é caso de diligência não, né, Rafael? Não. Tá, então vai ser Então eu faço. o relator designado. Marcelo, então, apresentar a cópia das DCTFs, né? Isso. De preferência, só o código de tributo, né? Isso, com zero. É estimativa, existe um relatório da relação com a relação de todas as DCTFs transmitidas, que fica graficamente, mais didaticamente, e a cópia das DCTFs, né? Onde figura todos esses tributos. Deixa eu ver aqui na perda de conta, só qual é o... Tem a questão do IPJ também, né? Quando que a DPJ foi... Esse tributo é informado na DPJ. Né? Em que momento ele apurou o IRPJ e transmitiu a DPJ. Porque se ele originalmente ele informou 1.515.000, que é o valor final, ele apurou e informou a Receita Federal o valor. Né? Inclusive, a DPJ passou a estar sob procedimento de análise. Isso é uma das características, inclusive, a DACOM também, PIS e COFINS, também passam pela mesma situação. CCLL, EPJ, PIS e COFINS são tributos que não se declara na DCTF, você apura em outras declarações. Isso. Bom, então ficou a diligência para apresentar cópias da DCTF. Vocês queriam acrescentar mais alguma coisa? DIPJ. E de PJ? Original e cópia, e retificadoras. De que ano o calendário que é isso? 2003, né? 2007? É o item 18 e 19. Tá. Então eu vou fazer a proclamação do resultado aqui, qualquer coisa vocês me corrijam. Então, item 18,
da recorrente Ecovap, Engenharia e Construções Vale do Paraíba. Processo número 13.884.904.143.2002.88 e 13.884, que é o item 19, né? 13.884.904.149.2012.55. Então, ficou assim a parte dispositiva. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em baixar o processo em diligência, a fim de que a unidade de origem intime o contribuinte a apresentar cópia das DCTFs e de PJs original e retificadoras do ano calendário de 2007. Só uma retificação, senhor presidente. Na verdade, é a unidade de origem que tem... Essas declarações estão no sistema da Receita Federal. Tá, perfeito. Aqui a gente tem... Bom, é o ano de 2007, deve ter, porque às vezes ela não tem, ela intima o contribuinte. Bom, quer apresentar o feito. 2007, com certeza. Tá. Então, de novo, resolvem por maioria em baixar o processo de diligência a fim de que a unidade de origem apresente cópia da DCTF, de PJ original e retificadoras do ano calendário de 2007. Vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negava provimento. Designado para redigir a resolução, o conselheiro Marcelo Macedo. Acho que é isso, né? Sim. Bom, então, doutor Guilherme, agradeço a sua presença, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos, senhores. Até logo. Até logo. Bom, dando prosseguimento à pauta, Isaías, tem mais alguém na sala de espera aí? Presidente, os patronos do item 15, item 16 e 17 estão na sala de espera. E foi enviado uma nova planilha, presidente, para o seu por e-mail, onde contém o item de gravação dos itens 1 a 13, o link. Espera aí. Mandaram agora, né? A gente pode fazer esses que os patronos estão aqui, né? Sim. E depois... Ok. Depois, então, a gente vê esse e-mail. Isaías, então, você pode repetir o item 15, né? Você falou que eles estão aí? Isso, presidente. Patrono do item 15, doutor Ricardo, se encontra na sala. E do item 16 e 17, doutor Tiago Conde, se encontra na sala de espera. Perfeito. Então, nós vamos, então, para o item 15 da pauta. Processo número 11.080.728.328.2016.06, recorrente Plata, da relatoria do conselheiro Dr. Rafael Zedral. Isaías, eu peço que você autorize a entrada do patrono, por gentileza. Ok, presidente, irei convocá-lo. Para mim está aparecendo aqui que o doutor Guilherme ainda está aqui, não sei se você consegue... Item 15 da pauta. Tá. Doutor Ricardo, Para tirar. será gerado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 15 da pauta. Doutor Ricardo, se o processo será julgado agora, por favor, verificar a mensagem privada no chat. Né? Para mim, pelo menos, aparece. Convocado, presidente. Obrigado. Eu já expulsei aqui, mas ele continua. Isaías, só um problema técnico aqui. Sim, presidente. O doutor Guilherme, que foi o patrono do item anterior, ainda permanece aqui no nosso vídeo. Eu estou tentando excluí-lo aqui, não consigo. Presidente, para mim não aparece. Deve ser algum erro, algum bug do sistema. Deve ser alguma... Então, ok, estou expulsando aqui, mas ele não vai embora. Prosseguimos, então. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso julgamento dos votos, o item 15, né? Que eu já fiz a
declamação aqui. Então, com a palavra o doutor Rafael Zedral para proceder à leitura do relatório. Deixa eu só, antes de mais nada, doutor Rafael, vamos localizar o voto aqui, já está disponível também, né? Sim, todos. Item 15. Senhor presidente, se me permite só um segundo, uma questão até de ordem. Doutor? É que afeta o julgamento, é uma questão de sobrestamento. Sobrestamento? Eu atuo nesse processo de securitização há bastante tempo e esse é um caso de tributação de exclusão, esse é um caso de exclusão de simples, decorrente de um processo principal, e nos casos em que eu tive semelhante situação, o CARF acabou sobrestando o processo de exclusão de simples até aguardar o julgamento do processo principal, conforme o artigo 6º lá do anexo 2 do regulamento. Podemos julgar, mas aqui só porque nas outras situações, esse é o primeiro caso que eu estou tendo o julgamento da situação reflexa antes do julgamento principal, não sei se isso pode afetar. Só por isso. Ok, doutor. Como a modalidade aqui de apresentação do recurso é videoconferência, eu concedi esse período breve para você fazer esse esclarecimento, mas a gente vai julgar com base no que a gente tem aqui nos autos, tá? Ele vai fazer a leitura do relatório, e dependendo dessa leitura do relatório, a gente vai proceder aí a esses debates, para talvez explorar essa questão, mas, enfim, vamos proceder de acordo aqui com o que foi combinado. Assim. Obrigado. Ok, de nada. Então, prossiga, doutor Rafael, com a leitura do relatório. Como foi adiantado, né, trata de exclusão do simples. Houve um procedimento de fiscalização de empresas da plata SA Securitizadora e plata Análise de Crédito Cobrança ERELI, que é a recorrente, é a empresa. Crédito Cobrança foi a empresa excluída do simples. Já adiantando que a plata Securitizadora, com seus autos, não tinha aderido ao simples. Foi levada a representação fiscal para exclusão do regime de tributação civil nacional. No curso dos trabalhos de auditoria, foi apurado que a plata SA Securitizadora realizou negócios jurídicos simulados, que transcrevo o relatório do acordo recorrente, realizou negócios jurídicos simulados com o objetivo de aparentar o exercício de atividade econômica de securitização de ativos empresariais, quando, sob aspecto material, estava simplesmente atuando como faturizadora. Em outubro de 2009, os sócios do então denominada Plata Fomento Mercantil providenciaram a construção da Plata SA Securitizadora e a Plata Análise de Crédito Cobrança. A sequência, formalizar a transferência de recursos financeiros e de atividades antes realizadas pela Factpoli para as novas empresas, de modo que a securitizadora, ao invés de efetivamente promover a securitização de recebidos mercantis, passou simplesmente a operar a compra de direitos creditórios à vista, tendo como clientes as mesmas empresas que antes efetuavam desconto de títulos junto ao Factpoli. Em paralelo, a outra empresa recém-constituída passou a efetuar a cobrança e análise prévia de créditos adquiridos pela securitizadora. É importante destacar que a segmentação das operações de factório, que era originalmente desenvolvida pela plata Fomento, foi efetivada somente no plano formal, normalmente ocorre nos casos de simulação de negócios jurídicos. Materialmente, mesmo que a construção de novas empresas, todos os negócios jurídicos continuaram sendo realizados sob a orientação dos mesmos administradores. Inclusive, novas empresas passaram a compartilhar as mesmas administrações físicas, a Factpoli, e dela receberem custos culposos, em um quadro de evidente confusão patrimonial, financeira e operacional. Trata-se, portanto, de impedimento único, que, por meio de simulação, foi segmentado para aparentar a execução de atividades diversas, das pessoas jurídicas distintas, com finalidade de obter vantagens tributárias indevidas. Na medida que a plata análise de crédito jamais ostentou existência autônoma, e sempre operou como parte interna de um impedimento fraudulento voltado à atividade de factorização,
para o qual está prevista a obrigatoriedade de apuração do lucro real. Considerando a ideia expressa a vedação do simples simples, ou promover a exclusão da empresa do regime simplificado. E considerado, cabe a emissão de ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, referente a platanais de crédito. Mas vão ter sido constituídos por meio de atos simulados que tinham por objetivo ocultar sua efetiva existência com parte orgânico funcional do impedimento voltado à atividade econômica de fatorização, que é vedado pela Lei Complementar 123. A exclusão foi proposta por meio dessa representação que os fez a partir de 5/11/2009. O detalhamento minucioso das inflações e a discriminação dos documentos comprobatórios dos fatos deram origem à representação que encontra-se no termo de inversão fiscal. Foi emitido o ato declaratório executivo de Porto Alegre, 137, exclusão do simples, em razão do exercício de atividade vedada, fatorização, de acordo com o artigo 17 da Lei Complementar 103. A interessada foi cientificada e apresentou manifestação de conformidade. Em síntese, a interessada detalha a atividade exercida pela plata securitizadora. Esclarece também aspectos jurídicos da atividade de securitização de ativos empresariais e diferencia a atividade de factoring da atividade de securitização. Alega que não houve simulação dos atos praticados pela plata securitizadora e que essa atividade de securitização. Ainda que a autoridade demonstrasse ser ligada à confusão patrimonial e operacional entre as atividades, não estaria comprovada a simulação, já que são institutos diferentes. Nenhum dos elementos destacados com indício de estudo apontado, e nem mesmo a soma de todos eles, denota a existência de empreendimento único, que por meio de simulação teria sido segmentado para aumentar a execução de atividades diversas. Pareceres sede das empresas com posição solidária e quadro de empregados. São vazíos e fortemente refutáveis. A simulação e confusão patrimonial operacional não se configura na mera condição de instalação de duas empresas na mesma área geográfica, em espaços contíguos com o desvinculamento das atividades, cita a decisão do campo. O fato de serem os mesmos proprietários não é de uma normalidade, já que toda a reestruturação empresarial foi idealizada por eles. A ACA e a plata securitização não apresentam empregados, é consequência de não exercer atividade de prestação de serviços. A securitizadora funciona com a mão de obra de sócios. Se a plata, análise de crédito e cobrança fosse um empreendimento único, não teria prestado serviço a terceiros. Conclui pela inexistência da simulação e efetiva realização de atividade de securitização. Em suma, alega que as atividades impugnantes e da plata securitizadora são dependentes e diversas umas das outras, além de não possuir identidade com as atividades de uma factória. TRJ julgando procedente pela ementa reproduzida. Se a entidade de decisão de primeira instância, a hora recorrente apresenta recurso voluntário, pedindo a reforma da RJ, no sentido que seja deferido, como será desenvolvido na fundamentação. Esse é o relatório. Bom, ok, obrigado, doutor Rafael. Nós temos aqui o item 15, né? Não tem nenhum vídeo, né? É só acompanhamento mesmo, né, doutor? É só a sugestão, só acompanhamento. Tá, perfeito. Bom, dito isso, podemos prosseguir, doutor Rafael, para pronunciamento do seu voto. Por gentileza, com a palavra. O senhor advogado vai fazer a citação oral ou não? Não, ele é só acompanhamento. Não, eu não entendi, não. Eu tinha que ter mandado o vídeo antes? Tá, veja bem, pelo regimento, 2 dias antes. Não tem nenhum vídeo aqui. Não tem nenhum vídeo. Eu não posso tentar. Não pode, porque você não pode mudar a modalidade de apresentação. Se você escolher o vídeo e acompanhamento, não é possível você alterar isso na hora do julgamento, né? Desculpa, eu escolhi vídeo e acompanhamento, eu não tinha... Eu vim para sustentar, não vim para
Deve ter sido algum engano. Aqui não tem nenhum... Você veio para sustentar? Eu vi não tem nenhum vídeo aqui. Deixa eu ver se eles me mandaram aqui nesse link. Eu também nem vídeo, eu nem sabia que eu tinha que ter caminhado algum vídeo, senhor presidente. Bom, talvez tenha sido algum engano, presidente, no pessoal do setor responsável que marcou o vídeo, quando na verdade era a sustentação oral presencial. Tá. Ok, doutor, então eu vou abrir uma exceção para o senhor tem aí alguns minutos para tentar esclarecer os autos da forma que melhor lhe convier. Eu fiz um pedido aqui, presidente, mas eu até sou... tá aqui, deixa eu ver o pedido. Requerimento de sustentação oral por videoconferência, o que é a minha observação. Requerimento de sustentação oral por videoconferência relativo ao processo tal, passado para o julgamento da segunda turma, conforme o julgamento número 50, publicado. O pedido foi de sustentação oral, presidente. Aqui a modalidade está de videoconferência, então eu vou alterar aqui em consideração. Até quero dizer, presidente, a confusão hoje foi grande, porque apareceu gente com link errado, na sala errada, tá um pouco conturbado aí. Eu confesso que a organização ainda não está fluindo perfeitamente, mas faz parte também desse momento, também não é uma crítica. Eu vou só alterar na planilha aqui, então, que você está fazendo sustentação oral, confiando nisso que você está me dizendo. Ok, perfeito. Eu posso, presidente, então compartilhar minha tela do pedido aqui, presidente. Perfeito. Ok, doutor, pode prosseguir, sem problemas. 15 minutos. Se quiser, eu compartilho a tela do e-mail, inclusive do setor SEDOC-CAF aqui, confirmando a sustentação oral por videoconferência. Não será necessário. Pode prosseguir, então, na tua... Senhor presidente, senhores conselheiros, a questão aqui, eu trouxe uma questão preliminar de sobrestamento, enfim, gostaria que fosse apreciada essa questão, mas também podemos adentrar no mérito. O mérito diz respeito à exclusão da empresa no Simples por uma espécie de confusão patrimonial, que não é tanto sério na questão, se vocês repararem, tanto em termos de verificação fiscal quanto a decisão da DRJ, o sério da questão aqui é a opção vedada, né, que a empresa teria optado pelo Simples Nacional, que é vedado para quem pratica atividade de factory. Aliás, toda a fiscalização que envolveu essa empresa diz respeito à configuração da atividade como factory ou como securitizadora. Esse é o tema. Tá? Aqui não é caso de exclusão de Simples, porque procurou um regime simplificado para pagar menos tributo, não é aquelas coisas de várias empresas no mesmo endereço para quebrar faturamento, não tem nada a ver com isso. Vocês podem analisar ali o TVF. Toda discussão, e essa não é a primeira, toda discussão diz respeito à possibilidade de opção pelo Simples Nacional ou não, haja vista que a atividade que a empresa pratica é securitização, atividade principal, e serviços acessórios da empresa do Simples, ou ela é atividade factory. Essa é a discussão que está posta aqui, e vossas senhorias podem analisar ali, tanto o TVF como o acordo da DRJ. O tema central é o que você faz é factoring ou o que você faz é securitização. Esse é o tema. Tá? Até porque não faria nenhum sentido, essa empresa praticamente nem tem faturamento, é pífio, não é essa a questão. Tá? É saber o que ela faz é securitização ou o que ela faz é factoring. Eu tive o privilégio de acompanhar o tema da securitização há mais de 10 anos, 20 anos, não, 15 anos já que eu estou envolvido nesse tema. E quero dizer para vocês, vossas senhorias, que assim, o tema oscilou muito no âmbito da Receita Federal. No primeiro momento, a Receita Federal entendia que securitizadora podia estar no lucro presumido, depois disse que tinha que estar no lucro real. Esse é um tema bastante conturbado no âmbito da Receita Federal. A minha sustentação oral vai ser rápida, eu vou tratar aqui da diferença entre factoring e securitizadora, vou tratar aqui de como é que a Receita Federal vinha entendendo e vou terminar com um acórdão do CAF, em caso muito semelhante, em que a gente traz um recurso voluntário, inclusive transcrevendo as decisões do acórdão da DRJ, que é um caso exatamente idêntico ao presente, em que houve cancelamento de auto-infração no CAF por unanimidade. Esse acordo ele é citado no recurso no voluntário,
transcrito, inclusive, suas fundamentações. Bom, senhores, a questão, como eu estava mencionando, diz respeito ao que configura a atividade de securitizador, o que configura a atividade de factoring. Tudo começou com esse problema da 9718, certo? A 9718 diz o seguinte, olha, são obrigados ao lucro real. Inciso 6º, factoring, empresa de factoring é obrigada ao real. Securitizador é obrigado ao real, mas só as securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e de agronegócio. Isso que disse a lei. O que aconteceu nesse momento foi que as empresas securitizadoras foram todas para o lucro presumido, dizendo, olha, eu não sou obrigado ao real, a não ser que eu faça a securitização de crédito imobiliário, financeiro e agronegócio. Bom, eu sei que não são muitos os casos de securitização no CAF, por isso que eu rapidamente aqui vou trazer as diferenças, o conceito de securitização que não tem nada a ver com seguro, né? Securitização nada mais é do que um processo de mobilização de riqueza, em que eu pego um ativo, no caso, uma duplicata, um contrato, alguma coisa, um ativo financeiro, eu faço a cessão desse ativo a uma companhia securitizadora, certo? Então, eu cedo esse ativo a uma companhia securitizadora e ela aplica um deságio na compra desse ativo. Até aí é parecido com a factoring, ou seja, a compra de uma fatura. Eu compro um ativo, certo? Aplicando sobre esse ativo um deságio. Só que a diferença começa a surgir a partir daí. Depois que eu faço isso, esse ativo, ele serve para... Caiu. Tá me ouvindo, doutor? Acho que caiu. Só uma questão, presidente. Sim. Eu acho que essa questão preliminar, acho que é importante a gente discutir. Acho que é mencionado até do ato declaratório executivo. Que a gente economizaria tempo. Antes de adentrar o mérito. Porque eu já olhei, eu tenho minha liberdade, Rafael, de olhar teu voto, e você só trata do mérito, né? Tá, vamos só para não... Caiu aqui, presidente. Retornando. Depois a gente discute essa questão, Marcelo. Doutor, então, prossiga aí. Prossiga aqui, caiu algum... Deixa eu só fazer uma observação. Não sei se está dando problemas de... Eu vou pedir para vocês ir lá no canto direito e colocar baixa definição. Está dando uns problemas aqui que não davam antes. Na qualidade de vídeo. Baixa definição e talvez esses problemas que a gente está enfrentando aí, eles sejam... Ok? Todo mundo fez isso? Perfeito. Vamos ver se melhora os problemas técnicos aí. Prossiga, doutor Ricardo. Eu reduzi minha definição aqui também. Então, eu estava explicando para vossas senhorias a diferença, o que é uma securitização. Eu compro um ativo, uma duplicata, um contrato, aplico um deságio. Esse ativo entra na minha empresa, certo? O que eu faço? Eu pego esse ativo e uso esse ativo como lastro para emissão de debêntures, para captar dinheiro do mercado. Então, eu emito debêntures. Senhor presidente, o senhor compra uma debênture minha, certo? Eu remunero essa debênture aqui a uma taxa prefixada, eu vou lhe pagar 120% do CDI, sei lá, vou dar uma remuneração, e o senhor compra essa debênture. Qual é o lastro dessa debênture? Essa debênture está garantida em quê? Está garantida nos ativos que eu comprei, que são duplicatas, contratos, faturas. Então, é uma atividade muito parecida com o factoring. Ela é muito... Aliás, ela surge... Eu sempre conto essa história. Olha, no começo era o agiota, que virou factoring, que virou securitizadora, que hoje é FDIC, né, que hoje são os fundos de direitos creditórios. Essa é a história, vamos dizer assim, quem opera, vamos dizer, paralelamente à instituição financeira. A gente está no securitizadora. A securitizadora compra ativos, usa esse ativo para lastrear as debêntures que ela emite e capta dinheiro no mercado. É isso que faz uma securitizadora. Eu trouxe aqui, isso está... Não vou me estender, porque o tempo é curto, mas eu trouxe no recurso as diferenças entre factoring e securitizadora, são várias, vou passar rapidamente aqui, e são claras, tá? Uma é limitada ao TCPE, os contratos são diferentes, o risco de inadimplência é totalmente diferente, na factoring o risco é do fatorizador, na securitizadora ele é transferido para o investidor, e ambas têm um deságio, muito parecido nesse aspecto.
Num eu faço segregação de ativos, né? No outro não, no outro a factory, a compra de ativos é a própria minha atividade. Uma eu não tenho garantia, na factory, na securitizadora sim, e a outra eu tenho possibilidade de regresso, que é a securitizadora, e na factory não tenho. Então as diferenças entre as duas são muito claras. O que a Receita Federal pensava sobre securitizadora? Olha só, no primeiro momento, pode optar pelo lucro presumido. No segundo momento, pode optar e o percentual é 8,12, os coeficientes de presunção. Terceiro momento, lá em 2011, pode pelo presumido, mas o valor é de face. Quarto momento, pode pelo presumido, mas o percentual é 32. E por fim terminou no parecer dizendo que tinha que estar no real. Eu tive realmente o privilégio de acompanhar esse tema, porque até na época com o presidente do CAF, a gente teve também com o secretário da Receita Federal, o Carlos Barreto, eu discuti esse tema com o pessoal da Receita, com a própria Receita, o Mombelli teve junto, o Fernando Mombelli, para a gente entender a atividade, porque realmente é uma atividade muito diferente, muito estranha, não é comum, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, a Receita oscilou muito nesse tema, ninguém entendia bem o que era uma securitizadora. Eu dei aula no Brasil inteiro sobre esse tema, porque ninguém conhecia esse tema, e ainda assim tem dificuldade de entender. No âmbito do CAF, aí que nos interessa, como é que ficou isso? Tá? No primeiro momento, o CAF tributou com presunção de 32. Contribuinte obtiver vitória. Depois tributou com base no valor de face. Contribuinte obtiver vitória. Esse processo que a gente está julgando é o terceiro momento, já está no quarto, tá? Nós já temos uma situação que transcende esse momento. O terceiro momento entendeu que tinha que ser no lucro real, por entender que houve simulação. Caso da TAIP, que eu cito no recurso voluntário. Também ganhamos no CAF. Hoje o CAF está no quarto momento. Qual é o quarto momento? Eles entendem que eu tenho que estar no real com base no parecer normativo número 5. Ainda não tem precedente do CAF. Então, o que aconteceu à Receita Federal? Primeiro disse que eu tinha que estar no real, porque era simulação, que é o caso dos autos. Depois ela perdeu essa matéria no CAF e ela editou um parecer normativo número 5. Disse, olha, vocês têm que estar no real, porque vocês têm que estar no real. Quer dizer, já trouxe outros fundamentos para obrigar as empresas no real. Senhores conselheiros, vou encerrar aqui dizendo que esse caso aqui não é um caso típico de exclusão de ciclo de simulação, não está aqui você buscando pagar menos tributo por opção de simples. O tema central diz respeito à atividade perpetrada pelo contribuinte, se é factoring ou se não é factoring, e o que a gente defende, que a empresa não faz factoring, os elementos que o fiscal aponta só mostram que ele desconhece o que é uma securitizadora e que, portanto, que ela pratica esse securitizador e, nesse sentido, não está obrigada ao real e, no caso, no Simples Nacional, não tem atividade vedada. Lembro que a motivação que ensejou a exclusão diz respeito à atividade vedada, o que, não sendo factoring, é permitido permanecer. São essas as minhas considerações. Agradeço ao presidente, desculpa pela confusão aí, realmente a gente pediu a sustentação oral. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Ricardo. Doutor Marcelo, essa questão que o senhor está levantando é uma questão de ordem ou é uma questão de mérito, interpretativa? Não, é só sugestão do doutor Ricardo. Eu, de fato, fui dar só uma olhada no ato declaratório executivo de exclusão e, de fato, ao que me parece, há uma relação, vamos dizer assim, uma interdependência entre essa exclusão e fatos apurados, levantados em um MPF próprio, né? De modo que teria essa questão, e eu acho que aqui a minha sugestão foi tão somente para a gente economizar tempo, porque se for o caso a gente não precisaria nem entrar no mérito dessa discussão agora apresentada pelo doutor Ricardo, porque se a gente pegar o ato declaratório, o próprio fundamento, tá? Quando a gente vem ao ato declaratório executivo, 137, aí vem aqui. O delegado da Receita Federal declara a pessoa, e aí vem a plata análise, excluída do Simples Nacional, regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, com base nos elementos de fato e de direito constantes no processo administrativo número tal. Que é esse aqui. Não, o 2016-06.
Aí vem manifestação de inconformidade. O ato declaratório executivo impugnado resulta dos elementos de desígnio TVF, aí final 354, que serviu de motivação para o lançamento exarado nos processos administrativos 2016-21 e 2016-10. A minha dúvida é só a seguinte, e aí aqui é que está o detalhe, constando como contribuinte a Plata, SA Securitizadora, e a impugnante como devedora solidária, além de todos os sócios, pessoas físicas e empresas. A minha questão é, esse TVF mencionado 30504, que deu origem aos lançamentos final 2016-21, 2016-10, dizem respeito aos tributos lançados decorrentes da exclusão do Simples, quer dizer, quando o contribuinte foi excluído do Simples e, consequentemente, foram lançados os tributos, como se presumido, salvo engano, fosse, são esses processos aqui ou são processos autônomos de lançamento fiscal, onde, nesses processos, apuraram-se fatos, os quais, por sua vez, decorreram da presente exclusão? A minha dúvida é só essa. Porque se, de fato, for de infração autônomo, no qual, no TVF, se apurou os fatos aqui discutidos, a mim me parece ser um caso de sobrestamento. Esse processo 2016-06 é o processo que nós estamos analisando agora. Isso, não, o 1621, desculpa, Rafael, de fato, desculpa, é o 1621 e 1610. 1621. Peraí. Nós estamos analisando o 1621, né? Não, 1606. 1606. O 2016-21 é da securitizadora. Isso, e que o contribuinte é solidário. É responsável. Então, item 15, né? Perfeito. Tem dois processos que são exatamente decorrentes do mesmo TVF. Foi o que eu mencionei na preliminar lá, que eu não queria contornar o processo, que é o 1610 e o 1621. Isso, que são esses aqui. E o que me parece aqui é que teve uma fiscalização, foram lançados tributos decorrentes dessa fiscalização e foi, ao mesmo tempo, realizada a exclusão do, no caso, responsável lá, né? E que aqui é o contribuinte principal. Como falei, eu defendi essa matéria no CAF em inúmeros casos, e todos houve sobrestamento, mas enfim, eu não quero conturbar, porque realmente a matéria principal tem que ser discutida na primeira sessão, no processo do RPJ, tanto do IOF, que eles lançaram RPJ, CS, PIS/COFINS, e IOF. Os casos de IOF também eles sobrestam, tá? Aguardando o julgamento do RPJ como caso principal. É só isso. Esse seria o primeiro caso que eu vou ter essa lógica invertida, mas... Enfim. Porque tem um TVF único, que de um TVF único nós temos duas autuações e uma exclusão. E aí de fato, eu acho que ficaria um pouco... Exatamente, senhor presidente, senhor conselheiro Marcelo. Precisa ver se até o caso da aplicação da súmula, então, né? Da súmula não, daquela alteração, do processo do Simples vinculado a... houve um auto de infração? Exatamente, presidente, é isso. Eu acho que seria exatamente o caso da súmula. A gente teria que mandar esse processo exatamente para ser julgado junto com o processo principal de RPJ. O parágrafo 5º do artigo 6º, anexo 2, né? Agora tem súmula, né, também. Súmula? Não. Não, é portaria. Operação regimental. Portaria. Rafael, você concorda com esse posicionamento? Na verdade, eu abordo essa questão, não com esse em detalhe, mas eu falo sobre essa questão, sobre a Plata, inclusive sobre até a extensão do texto do recurso voluntário, trata dessa questão. Mas não concordo. Então, vamos prosseguir, doutor Marcelo. E o doutor Rafael, então, prossegue na leitura do voto. E aí a gente segue. Eu vou ler, senão a minha memória vai me trair aqui. Combinado. Do mérito. Primeiramente, cumpre observar que o fundamento único para a exclusão da recorrente do sistema Simples Nacional está descrito no parágrafo 2º
do ato declaratório executivo. O ato de exclusão se dá em razão do exercício de atividade de fatorização, que é vedado aos optantes simples nacional de acordo com o artigo 17 da Lei Complementar 123. E o texto do recurso voluntário agrega outras questões, que ainda que relevantes nos processos administrativos da placa securitizadora, aqui tem pouca relevância. No texto do recurso voluntário, que em sua maior parte é mera transcrição da manifestação de conformidade, há mais argumentos em defesa da atividade exercida pela placa securitizadora do que da recorrente plata análise de crédito. Veja-se que até no seu último parágrafo de seu texto, antes do requerimento final, a recorrente defende a atividade da plata securitização, e não só a própria atividade. Parágrafo 160. Diante das razões expostas, mostra-se impositiva a desconstituição do ato impugnado, pelo fato de que a plata securitizadora efetivamente não realiza a fatorização, bem como pela falta de supedâneo legal para o enquadramento da sua atividade como tal, estando, ademais, vedado o perigo da analogia para agravar a situação do contribuinte. Nós precisamos dos últimos autos e a atividade da pessoa jurídica plata, análise de crédito e cobrança. Os presentes autos não tratam da exclusão do simples da plata securitizadora, que, conforme o termo de verificação, não está escrito no Simples Nacional. E sobre a atividade da plata securitizadora, o acordo recorrido afirma que tal questão foi tratada em outro processo e julgada no acordo 12.094.302, de 2017. A manifestação de conformidade é tempestiva e dela toma conhecimento. A questão da atividade exercida pela plata de securitização ou factório foi tratada no acordo 12.094, nos seguintes termos. Em seguida, o relator transcreve o voto do acórdão, que trata da atividade exercida pela plata securitizadora, que, pela sua extensão, deixo aqui de reproduzir, mas que pode ser lido nas folhas 34964 e 34967. Portanto, a atividade supostamente exercida pela plata securitizadora não será tratada no presente voto. Inclusive pelo fato de que o acordo recorrido remeteu a questão ao acordo 12.004 e não foi objeto de contestação no recurso voluntário. De um modo geral, este relator teve a impressão de que o recurso voluntário foi aproveitado de defesa realizada em outro processo administrativo, provavelmente do auto de infração lavado contra a securitizadora. Isso pode explicar o trecho que abaixo transcrevemos, parágrafo 28. A existência deste precedente, ademais, põe por terra todas as tentativas da autoridade fiscal de caracterizar dolo na atividade das empresas fiscalizadas e, com isso, aplicar a multa qualificada, afastar a decadência e corresponsabilizar a empresa e seus sócios. Trata-se, obviamente, de um trecho de um recurso contra o lançamento de crédito tributário e corresponsabilização de sócios, assuntos não tratados no presente autos. Portanto, o acordo recorrido tratou apenas da atividade da plata análise de crédito, inclusive afirmando que questões sobre a plata securitizadora foram tratadas no acordo 12.004.302. Plata análise de crédito e cobrança. Enquanto a exclusão do Simples Nacional, da plata análise de crédito e cobrança, entenderam os jogadores da DRJ, após analisar os documentos relacionados, que a recorrente plata análise de crédito exercia atividade típica de factório. Transcrevo. De acordo com o contrato de prestação de serviço celebrado com a securitizadora, a plata análise de crédito e cobrança ficou responsável, entre outros, pelos seguintes procedimentos. Ele relaciona consulta às instituições de controle e avaliação de crédito sob condição de sacados vinculados aos títulos adquiridos, confirmação das entregas de mercadorias ou conclusão dos serviços prestados pela parte da empresa cedente do crédito adquirido pela securitizadora, análise e deferimento da aquisição de título de crédito, confirmação da programação de pagamento de título negociado, digitação e conferência do título, notificação do sacado relativamente à cessão de crédito, recebimento, conferência e arquivamento de documentos relativos às operações, envio e acompanhamento dos arquivos de cobrança de instituições financeiras, administração dos valores recebidos por meio da quitação dos títulos, acompanhamento e cobrança dos títulos adimplidos. Observa-se que os serviços contratados pela plata securitizadora são as atividades acessórias que caracterizam o factório. Ao se contrapor a este trecho do voto do
relator, o recurso voluntário confunde as empresas plata securitizadora e plata análise de crédito. No seu parágrafo 10, folha 34977, ao relatar o resultado do julgamento realizado pela EJ, trocou o nome da recorrente plata securitizadora. A frase do relator, os serviços contratados pela plata securitizadora, transformou-se em as atividades realizadas pela plata securitizadora. Parágrafo 10. A DRJ, em breve síntese, concordou com as premissas conceituais adotadas pela autoridade fiscal, com os negócios jurídicos tratados de TVF, concordando também com as conclusões pela prática de fatorização dissimulada como securitização, acrescentando que as atividades realizadas pela plata securitizadora seriam as atividades acessórias e características do factor. Como transcrito acima, os julgadores entenderam que a plata, na área de crédito, exercia atividade factual. E a recorrente apresenta argumentos que, a nosso ver, somente servem para confirmar o acerto da decisão da região. Como demonstram os parágrafos a seguir transcritos do recurso voluntário, parágrafo 130. Diferentemente, a atividade assumida pela plata análise de crédito exige a contratação de empregados para sua execução, vez que o procedimento de análise de crédito, cobrança de gestão judicial de atendimento pressupõe o uso de mão de obra, não sendo possível a utilização de sistema informatizado. Parágrafo 135. Vale lembrar, por fim, que se realmente a plata análise de crédito, componente de um empreendimento único para cobertar a prática de fomento mercantil, não teria prestado no período. Se fosse a plata componente de um empreendimento único para cobertar a prática de fomento, não teria prestado no período de serviços a terceiros. Eis aí mais um ponto incontestável da carência da narrativa fiscal, visto que a empresa prestou serviço de análise de crédito, de análise na gestão do crédito e cobrança para a empresa Miltec e usinagem, recebendo 12.500, conforme a nota fiscal, e diversos outros serviços a terceiros, conforme notas fiscais e anexos. Nos parágrafos a seguir, a recorrência se contradiz e afirma que não pratica factório, pois não presta serviços a cedentes, mas apenas aos debenturistas. Parágrafo 149. Basta notar que no factório, tomador do serviço é o cedente. Já no modelo desenvolvido pelas empresas do Grupo Plata, por outro lado, o cedente não recebe serviço algum, e sim os debenturistas, por apresentar interesse direto ao adquirimento do título. 150. Desse modo, ele equívoco conclui que o fato da empresa Plata, análise de crédito e cobrança, prestar serviço de assessoria de crédito aos debentores da Plata, pois a atividade materialmente se assemelha aos serviços envolvidos no contrato de fatorização e nada contribui para a caracterização da atividade de fatorização. E quanto ao parágrafo 135, antes transcrito, além desse relator não encontrar qualquer óbice a que uma empresa, entre aspas, componente de um empreendimento único para cobertar a prática de fomento mercantil, fecha aspas, preste serviço a terceiros, vemos que consta na E-Folha 2809 e 28903, nota fiscal de serviço, Miltec, indústria, serviço de cobrança e análise de crédito. Estas notas fiscais guardam relação com o parágrafo a seguir transcrito do termo de verificação fiscal, onde a autoridade fiscal transcreve uma resposta à intimação. Essa resposta está na página 8790. Resposta à intimação que esclarece a atividade da plata análise de crédito. Relativo aos nossos procedimentos para a cobrança dos títulos em inadimplência, esclarecemos. Informamos que a prestação do serviço de cobrança junto aos sacados, assim como aos cedentes, é toda efetuada pela empresa contratada, Plata Análise de Crédito e Cobrança, conforme o contrato assinado em 2010. E já apresentado, a Plata Análise de Crédito e Cobrança diariamente acompanha a liquidação da carteira, emitindo relatórios de títulos vencidos, cobrando os mesmos, tanto dos sacados quanto dos cedentes, mediante ligações telefônicas e através de vídeo relatório primeiro, como necessário, envio do boleto. Trata-se, assim, de atividade típica de factório, e como bem lembrou a recorrente, no parágrafo 32 do recurso voluntário, ou 53, na manifestação de conformidade, a lei complementar 116 define a fatorização no item 1723. Item 1723.
assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar, em geral, relacionadas a operações de fatorização. Então, a atividade impeditiva de adesão simples. O artigo 17, que consta no ADE. Não pode recolher os impostos e contribuições do simples, que explora atividade, prestação contínua, cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e receber, gerenciamento de ativos, compra de direito creditório resultante de vendas mercantis, a prazo ou de prestação de serviço, factório. Portanto, resta comprovado nos autos que a recorrente exercia atividade vedada pelo artigo 17, com prova de documentos juntados, tais como notas fiscais e declaração da própria recorrente, motivo pelo qual voto pelo indeferimento do recurso voluntário. E assim como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Bom, vamos aos debates aí sobre as questões. Quer falar alguma coisa, doutor Marcelo? Não, presidente, a princípio só eu continuo achando aqui, eu estava até tentando dar uma olhada no processo, sobre essa questão da simulação e tudo mais, e estava vendo que tudo remetia de fato ao TVF. Eu continuo achando, tá, que é caso de julgamento pela turma responsável pelo julgamento dos autos principal do RPJ, tendo em vista decorrer de exclusão do simples não decorrente ou resultante daquelas fiscalizações que a gente está acostumado a ver de simples, mas sim de um TVF, aquela fiscalização mais tradicional, da qual se apura tributo devido. Por isso que eu continuo achando que é caso de aplicação do regimento e da portaria. Eu acho que até nós já lidamos com uma situação assim, né, em que a fiscalização apura a atividade impeditiva e lava um auto de infração. E aí era a minha dúvida inicial, Rafael, inclusive isso, se o auto de infração tivesse sido lavrado como consequência da exclusão, aí de fato eu concordo que seria caso de nós julgarmos aqui a exclusão, porque seria o auto de infração normal em razão do não recolhimento dos tributos pelo regime que deveria ter sido utilizado enquanto não possível a utilização do simples. Mas nesse caso aqui eu acho que não é o caso. Eu acho que foi lavrado o auto de infração contra a securitizadora, a plata securitizadora ou securitização, salvo engano, e nesse mesmo procedimento de fiscalização foram, na verdade, identificados os fatos aqui descritos, que levou, inclusive, à exclusão do contribuinte, no caso, do regime. É por isso que eu acho que é diferente, por isso que eu acho que tem que ser julgado lá, porque foi feita uma fiscalização contra o contribuinte principal, digamos assim, lá nos autos ele é tão somente responsável, mas foi feita uma fiscalização que os fatos dali apurados resultaram em algumas consequências, dentre as quais essa exclusão que a gente está aqui discutindo, por isso que eu acho que tem que ir para lá, entendeu? Mas, porque, assim, o motivo da exclusão foi o exercício de atividade de factoring, não foi? Se caiu o auto lá, essas provas que evidenciam que houve o exercício da atividade de factoring, elas continuam válidas. Aí depende, né? Como é que o auto lá vai cair? A gente não sabe. Se o auto lá disser que a fiscalização, por exemplo, foi nula, ou se a fiscalização, enfim, eu não sei. É por isso que eu acho que tem que ir para lá, entendeu? De fato, se lá for julgado, por exemplo, que o mérito em si, só do, sei lá, a autoridade fiscal errou apenas na quantificação ou na apuração do tributo devido, aí beleza, isso não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Agora, sim, eu não consigo analisar as possibilidades ou as eventuais consequências de um julgamento lá, porque eu não sei como é que isso vai ser julgado lá, tá entendendo? A questão é exatamente essa. De fato, se for julgado do jeito X, por exemplo, para a gente aqui não influencia nada, e aí a gente teria condições de julgar. Se for julgado do jeito Y, a gente não teria condições de julgar. Como fazer essa previsão? Não tem como. Eu acho que por isso que o regimento prevê que a gente tem que jogar para lá, entendeu? Para a gente não ficar trabalhando com probabilidade.
Senhor presidente, eu não tenho nenhuma vontade de postergar o julgamento, tá? Mas a gente vai alegar essa nulidade posteriormente, de repente anula o acordo aqui, eu quero que seja julgado o principal. Esse, para mim, na verdade, não tem nem reflexo financeiro, a empresa opera em... Tudo bem, doutor, ok. Já entendemos o ponto. Na verdade, a aplicação da portaria, se o auto lá foi derrubado, gerar um reflexo direto nesse processo de factoring. Mas aqui me parece que a atividade em si que está sendo discutida. E aí é uma questão de prova. Não, sim, E aí essa questão da securitização com factoring, como ele comentou na sustentação oral dele, aquelas exceções com o agronegócio, com o financeiro, etc., e aí poderia até ser uma questão a ser discutida. Agora, me parece que o auto principal lá, ele não tem relevância direta nesse processo. O que acontecer com o outro lá não vai implicar necessariamente... E aí é onde eu entro, reflexo direto nesse. Porque aqui é uma atividade jurídica, direito, né? É factoring ou não é? Não, tudo bem. Quanto ao mérito, sim. Mas a gente não sabe o que vai ser julgado lá, né, presidente? Assim, de fato, se você analisar a letra fria do regimento, o regimento diz que exclusão vinculada a auto de infração... Crédito tributário. Desculpa, Rafael, não ouvi. Crédito tributário, desculpa, interromper. Isso, vinculado a crédito tributário, não muda a competência. Se a exclusão decorre de um TVF cujo resultado foi a lavratura de um auto de infração, como a gente não afirmar porque se fosse assim, não faria sentido remeter aqui os autos ao TVF de lá. Por que o auto remete ao TVF de lá? Porque os fatos foram lá apurados. Mas não houve é que eu estou com um problema técnico aqui, tá, gente? Não houve uma representação da fiscalização para a exclusão do Simples, com todos os documentos e tudo mais? Só esclarecer. Eu encontrei. O ADE não menciona a representação para exclusão. E aí foi o que eu fui olhar. Se eu tivesse visto a representação, e aí sim, aquela fiscalização que a gente está acostumado a ver, que é a fiscalização única e exclusivamente ou a fiscalização só para excluído simples, né, só para fiscalizar o contribuinte, a sua atividade e a sua situação de simples, aí tudo bem. Para mim não parece ser o caso. Para mim parece ser o caso de uma fiscalização para apuração de crédito tributário, cuja uma de suas consequências foi uma exclusão de simples. Inclusive não foi nem do contribuinte, foi de um dos responsáveis. Mas resultado de uma fiscalização de um TVF que não teve nada a ver de uma representação fiscal para a exclusão de simples. O Rafael, existe essa representação no processo aqui, pelo que eu vi, não dá, é enorme, é gigantesco, né? Estou tentando copiar aqui. Houve essa representação para a exclusão do simples ou ele faz referência só ao processo principal? Representação. Representação fiscal para a exclusão do regime de tributação previsto na lei complementar, página 34861. Então houve, e ele juntou no processo as provas, né? Sim, 34861. É uma questão jurídica aqui, se as provas são suficientes para descaracterizar ou caracterizar a atividade de factoring, né? Isso que a gente tem que delimitar aqui. Então, acho que esclarecida essa questão de ordem, né? Eu acho viável aqui, nós prosseguimos. Perfeito. Tá, então eu voto, tá, meu voto, presidente, no sentido de acatar preliminar e, uma vez rejeitada, no mérito eu acompanho o conselheiro Rafael. Peraí, você vota para acatar preliminar? Isso. Preliminar é sobre o que mesmo? Deixa eu pegar sobre aqui. estamento. Mas o doutor Rafael enfrenta essa preliminar de sobrestamento aqui? Eu não estou encontrando. Não, no voto não tem. Não, foi colocado agora.
Ah, foi colocado agora, então isso não tá nos autos. Não. Bom. Eu não teria como estar, presidente. Foi decorrente da pauta que foi fixada agora, quer dizer, eu trouxe em tribuna. Eu fui conselheiro do CAF também, eu já enfrentei esse tema, fui 5 anos conselheiro, gente. Eu já enfrentei esse tema várias vezes e só pode ser trazido em tribuna. Mas aí a gente tem que, veja, as provas estão nos autos, nós temos que nos pautar pelo que consta dos autos. Senão fica um julgamento interminável, enfim. No meu modo de ver, realmente, a gente tem que trabalhar com as provas dos autos. Perfeito, presidente. Então, na verdade, meu voto, tá? Eu voto no sentido de sobrestar os autos. E, se vencido, eu voto para acompanhar o conselheiro relator. Bom, considerando as minhas razões, eu voto com o relator. Ok? Eu não concordo com o sobrestamento, porque pelos argumentos que eu me referi há pouco. Então, por unanimidade, é isso? Sim. Nós negamos provimento ao recurso. Isso, só com o detalhe que eu voto para sobrestar, tá? Por exemplo. Tá, perfeito. Eu pedi que o voto fosse complementado com essa questão, inclusive a citação do artigo 6º, parágrafo 2º, parágrafo 5º do regulamento do CAF, que manda determinar o processo principal, né? Então, Doutor, o senhor deveria ter feito isso nos autos, fazendo um peticionamento adequado, ou na manifestação, ou no recurso voluntário. Isso não foi abordado aqui no voto. Presidente, a nulidade, justamente, o que está acontecendo em outros casos semelhantes, eu não estou querendo conturbar o processo. Eu juro que eu não quero, eu queria que fosse julgado o IRPJ, onde a gente acha que tem chance. Então, assim... Doutor, ok, o senhor já teve os 15 minutos, eu já estou decidindo aqui, com base no que está nos autos. O senhor tem o direito de recorrer aí, da forma que melhor lhe convier. Ok? Então, deixa eu só proclamar o resultado aqui. Item 15. Bom, então, ficou assim. Proclamando o resultado do processo do item 15 da pauta, processo número 11.080, 728, 318, 2016-06, da Plata, análise de crédito e cobrança limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de sobrestamento feita pelo conselheiro Marcelo Macedo, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Ok? Obrigado. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também. Até mais. Desculpa qualquer coisa aí, obrigado. Ok. Não estou conseguindo remover, vai ficar uma tela gigante aqui, deu um bug, sei lá. Peraí, acho que eu consegui agora. Não. No meu também, vou juntar uns 50 participantes, né? Tá aparecendo todo mundo. Bom, paciência. Já fiz tudo que estava ao meu alcance aqui, eu também estou tendo alguns problemas. Eu também já tentei expulsar, mas acho que eu não tenho poder para isso. Mas eu estou tentando aqui, não estou conseguindo. Bom, vamos lá. Isaías, o
patrono do item 16 está aí também? Está sim, presidente, mas só um adendo. Podemos fazer a interrupção rapidinho? Ok, podemos então. Vamos fazer uma interrupção por 10 minutos, tá bom? Tá ok, presidente. Deixa eu só parar a gravação aqui para ter sincronicidade.